João capítulo 8, verso 30. Todos acharam? Todos encontraram? Vamos ter um momento de oração? Vamos pedir a bênção de Deus para essa exposição das Sagradas Escrituras. Vamos rogar a Deus que Ele fale conosco. Sua palavra venha com graça ao nosso coração. Pedir para o reverendo Clemente fazer uma oração, por favor. Se for possível, do lugar em que se encontra, para poupá-lo dessa caminhada aqui toda, e orar para que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. 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 Evangelho de João, capítulo 8, verso 30. Nós vamos parar no verso 36. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Portanto, o que o Evangelho está dizendo é que naquela pregação no templo, algumas pessoas passaram a considerar a mensagem de Cristo. Elas se viram, quem sabe, na opinião delas, provavelmente diante do Messias. Houve alguma coisa presente na mensagem de Cristo que fez com que, apesar de toda a oposição, algumas pessoas crescem no que ele estava pregando. Mas aí que nós nos deparamos, nesse exato ponto da exposição do Evangelho de João, com o tema da conversão temporária. É possível pessoas crerem em Cristo sem terem se convertido. É isso o que essa passagem nos ensina, e sobre isso é muito importante que nós meditemos, porque são essas pessoas que trazem as divisões internas nas mais diferentes igrejas. São essas pessoas que causam os grandes escândalos que mantêm número incontável de seres humanos longe da comunhão com a igreja. Eu tenho para mim que estas pessoas foram as responsáveis pelas cruzadas, pela venda de indulgências, pela queima de bruxas, porque não é coisa de crente agir dessa maneira. Como explicar esse tipo de comportamento ao longo da história do cristianismo? Não há mínima dúvida que, em grande parte, essas atrocidades foram cometidas por pessoas que estavam entre nós, que foram batizadas, participavam da ceia, frequentaram classes de escola dominical, foram arroladas nos róis de membros das mais diferentes igrejas e que, contudo, nunca se converteram. Mas é claro que essas pessoas, para serem recebidas, para serem acolhidas, para até mesmo ocuparem o púlpito da igreja, demonstraram algo no seu comportamento que levou a igreja a acolhê-las. E aqui o Senhor Jesus então fala de pessoas que podem se aproximar de nós, de um ambiente como esse, aparentemente dando evidência de que nasceu de novo, dizendo que crê em Cristo. Essas pessoas podem ter interesse por teologia, essas pessoas podem orar muito, ter muito interesse nos dons do Espírito Santo, revelar preocupações exacerbadas com relação à moral. É impressionante como que o falso convertido,
ele pode ir longe nessa experiência de falsa conversão. É a mesma dificuldade que nós encontramos para identificar uma nota falsa. E isso acontece. E essa passagem, portanto, mostra que estas mesmas pessoas que creram em Cristo foram levadas a, subitamente, no decurso de alguns poucos minutos, revelarem ódio por Cristo. Não há nada nesse verso 30 que nos garanta que essas pessoas se converteram de fato, que elas creram com a fé dos regenerados. O próprio Calvino faz essa declaração, o William Hendrickson. Os grandes comentários bíblicos que eu consultei para preparar este sermão apontam nesta direção. Não há o que nos garanta que essas pessoas se converteram. E isso me parece que fica evidente nos versos subsequentes. Vamos para o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus, olha lá, que haviam crido nele. Então, aqui está o Senhor Jesus se dirigindo àquelas pessoas que creram nele. Vocês vejam, portanto, irmãos queridos, a importância do que está sendo dito nesta passagem. Porque aquelas pessoas, nós poderíamos dizer, levantaram as mãos na campanha de evangelização. Eu me lembro do grande Martyn Lloyd-Jones, numa conversa que ele teve com o evangelista americano Billy Graham. Billy Graham, como todos vocês sabem, provavelmente certamente foi o pregador que conseguiu pregar para para os maiores auditórios de toda a história do cristianismo. Você não conhece na história da igreja alguém que tenha falado para tanta gente reunida, sabe? Que havia separado o tempo, portanto, para ouvir sua pregação. E o Billy Graham, em 1966, convidou Martyn Lloyd-Jones, que jamais falara para tanta gente e que, contudo, durante 30 anos se manteve no púlpito da capela de Westminster, no centro de Londres. Inclusive está lá a igreja até hoje, e eu tive a oportunidade de um tempo atrás de tocar no púlpito onde ele pregava. Uma relação um pouco idólatra, nada calvinista, com o grande pregador reformado. Então, Billy Graham convidou Martyn Lloyd-Jones, àquela altura muito conhecido pelas suas exposições bíblicas. Ele havia exercido influência sobre grandes luminares que já despontavam na história da igreja, como o grande J.I. Packer, autor do livro O Conhecimento de Deus, ou John Stott. Ambos iam para a capela de Westminster ouvir Martyn Lloyd-Jones. J.I. Packer declara que nas pregações e na capela, a impressão que dava é que a igreja se enchia da glória de Deus. Tamanha unção no ministério de Martyn Lloyd-Jones. Ontem à noite, inclusive, tive o privilégio de dormir, de ir para a cama, ouvindo uma das suas pregações na capela, naqueles anos gloriosos. Pois bem, Billy Graham convidou Martyn Lloyd-Jones para ser o chairman do Congresso de Berlim em 1966. Martyn Lloyd-Jones aceitou o convite, mas desde que Billy Graham acolhesse dois pedidos. Número um, que ele não botasse na plataforma das campanhas de evangelização homens que apoiavam os eventos evangelísticos da Associação Billy Graham e que, contudo, não professavam fé na inspiração da Bíblia. Martyn Lloyd-Jones disse: isto eu não posso admitir. Ao que Billy Graham virou-se para Martyn Lloyd-Jones e disse: olha, mas eu tenho encontrado mais apoio entre estas pessoas do que aquelas que se consideram ortodoxas. Elas têm apoiado o meu ministério, enquanto que as outras fazem oposição ao trabalho que eu estou fazendo. Ao que Martyn Lloyd-Jones disse a Billy Graham:
Eu tenho para mim que a base da comunhão cristã não é afabilidade, mas sim compromisso com a verdade. Não importa que essas pessoas, em outras palavras, estejam te apoiando. O que importa é o compromisso que elas têm com as Sagradas Escrituras. E você está chamando pessoas que não creem na inspiração da Bíblia e que negam as doutrinas mais importantes do cristianismo, embora se digam cristãs. A segunda condição que Martin Lloyd Jones apresentou a Billy Graham para ser o pregador, para ser o grande responsável ali, que estaria recebendo as pessoas e à frente daquela grande conferência, tem a ver com o texto que nós estamos estudando hoje. Porque ele disse a seguinte coisa: a segunda condição é que você pare de fazer apelo. Que você não chame para que venham à frente as pessoas que supostamente se decidiram por Cristo nas suas campanhas. Ele não gostava daquilo que os ingleses, os americanos chamam de altar call, o chamado para o altar. Quer dizer, você considerar isso aqui um altar, e aí, após a pregação, chamar pessoas para virem à frente para receberem uma bênção. Eu não faço isso nessa igreja, porque acredito que eu não tenho o direito de pedir da igreja o que o Evangelho não pede. Eu não chamo pessoas à frente, porque não há um texto das Sagradas Escrituras que ensine que para você ser abençoado num culto como esse, você precisa aceitar o apelo para vir à frente. Por que eu tenho que fazer com que você saia do seu lugar, se dirija aqui, até perto do púlpito, para receber uma bênção que você poderia muito bem receber no lugar onde que você está sentado? Mas a preocupação de Martin Lloyd Jones era outra. Ele estava preocupado com o que nós acabamos de ver nesse texto, as falsas conversões. O que o afligia? O afligia você considerar salva uma pessoa que levantou as mãos numa campanha evangelística. De você muito prontamente assegurá-la da sua conversão. Ele temia que a igreja se enchesse de falsos convertidos, de maneira que o rol de membros ficasse cheio, quer dizer, com os nomes de pessoas que não receberam instrução adequada para se tornarem membros da igreja. Vejam o que o Senhor Jesus faz com os que levantaram as mãos, vamos assim dizer, naquele dia no templo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, o equivalente a dizer, eu creio. E levantar as mãos numa campanha, você trazer a pessoa à frente, e aí depois de que 50, 500, 5 mil levantaram as mãos, você dizer, eu levei naquele culto 5.500 ou 5 mil pessoas a Cristo. Olhe a preocupação de Cristo. Repito, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, fica aqui para a nossa igreja uma importante lição. E nós precisamos instruir aqueles que tomam decisão de se filiar à nossa igreja e que aparentemente entregaram a vida a Jesus Cristo. Precisa ficar claro para essas pessoas o que significa ser um seguidor de Jesus. De maneira que a igreja tem que investir muito em instrução, sob pena de estar com seus bancos tomados de pessoas que não nasceram de novo. Creram, mas não a partir de uma experiência real de transformação de vida. E aqui o Senhor Jesus vira-se para elas e diz, se vós permanecerdes na minha palavra. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês creram em mim. Para que essa fé seja consequente, é necessário
que, em primeiro lugar, vocês mantenham uma relação de obediência ao Evangelho. Esse é o sentido de permanecer na minha palavra. A palavra de Cristo é chamada de Evangelho. E o Senhor Jesus estabelece como condição sine qua non para que essas pessoas entrassem no reino dos céus, que elas mantivessem uma relação de obediência ao Evangelho. Agora, uma obediência perseverante. Gente, isso aqui é de muito sério. Eu já disse isso para vocês em outra ocasião, ou em outras ocasiões, quando eu fui batizado em outubro de 1982, no templo da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, eu não tinha a mínima ideia do que o cristianismo ia fazer comigo. Você ouve o pregador, você levanta as mãos, você chega quebrado numa reunião como essa, toma conhecimento do fato de que há um Deus que o ama e que é poderoso para trazer solução para os seus problemas. Você procura o batismo, seu nome é arrolado no hall de membros. E a partir de então, presta atenção, você vai ter que viver o Evangelho no mundo. O que significa que as suas opções de escolha sofrerão significativa redução. Jesus chama isso de andar pelo caminho estreito. Então, você vai ter que cruzar por esse caminho estreito nesse mundo caído. Você vai ter que viver os princípios do Evangelho num mundo antagônico ao Evangelho. O que essa pessoa terá que enfrentar entre o momento que ela levantou as mãos e a morte, é algo que não se pode antever, e que também pode lhe cobrar a vida. Significa o seguinte, que entre o seu batismo e a morte, você pode enfrentar o drama do desemprego. E com o Evangelho, restringindo as opções de solução para os seus problemas financeiros. Como, por exemplo, dizendo que você não vai poder ter o seu nome constando na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e você só aparecer lá uma vez por mês para bater ponto. E aí então, vem os problemas afetivos, as crises no casamento, as decepções que você experimenta dentro da própria igreja. E os valores que vão confrontá-lo. De uma maneira que em não poucas ocasiões você vai ver a Bíblia dizendo para você: não lhe resta escolha, senão combater essa injustiça, fazer frente
a esta iniquidade. Não se calar enquanto todos se calam. Não ser seletivo nas suas bandeiras morais. Não escolher como causa aquilo que não lhe custa nada. Pois é muito fácil você ir para a internet e falar sobre aborto, sobre a morte de um feto. O problema é quando esse feto nasce, sai do útero de uma mulher, cresce numa favela e é executado. E isso ocorre na vida de vários fetos que foram paridos. Só que enfrentar esse aborto em vida o expõe. Você vai temer ser assassinado. Você vai ter que enfrentar quem mata e que, após a prática do homicídio, vai para o bar da esquina tomar cerveja. O que Jesus, portanto, está dizendo é o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, o que significa permanecer na palavra? Manter uma relação de obediência quando isso nos é custoso. Para mim, o maior exemplo que eu conheço do mundo moderno, dos últimos 2 séculos, século XX, século XXI, é o do pregador alemão, teólogo Dietrich Bonhoeffer, que no meio da Segunda Guerra Mundial, ele se encontrava em Nova York com a Universidade Columbia, fazendo convite para ele lecionar nos Estados Unidos, muito bem pago, se mantendo distante do campo de batalha, da guerra, dos conflitos que seu país estava atravessando. E esse homem diz a seguinte coisa: eu li a sua biografia há uns 3 anos e fiquei chocado. Eu falei, eu não sei se eu teria peito para isso. Ele diz a seguinte coisa: a mim me cabe voltar para o meu país, torcer para o meu país perder a guerra e me envolver numa ação subversiva com o objetivo de matar Adolf Hitler. E foi o que ele fez. Foi preso pelo nazismo e justamente no último ano da guerra foi executado pelas tropas de Adolf Hitler. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o cristianismo pode fazer essa crueldade com você. E por isso que Jesus está dizendo o seguinte: saiba com o que você está se metendo. Definitivamente não é fé para covarde. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, não há salvação sem discipulado. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas todo aquele que foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus, que creu com a fé dos regenerados, tornou-se discípulo de Cristo. E você se tornar discípulo de Cristo, preste atenção no que isso significa. Preste atenção. Meu pai. É você andar na companhia de uma pessoa perigosa. É você andar na companhia de um perturbado. De alguém que ele chama Herodes de raposa. É isso. Ele diz que o sistema religioso inteiro de Israel estava falido. E que se o samaritano da parábola estivesse na companhia do sacerdote do levita, ele estaria
simplesmente afastado de Deus. É mais ou menos o diálogo que eu tive com o líder de uma grande denominação do Brasil. Nós marcamos um almoço, sentei à mesa e contei para ele, isso deve fazer uns 4, 5 anos, tudo que eu estava vendo nas favelas, nas prisões, aí no submundo do Rio de Janeiro. E depois de descrever toda a desgraça que eu estava testemunhando, eu ouvi virar-se para mim e dizer o seguinte: nada do que você está me falando me toca. Porque, pelo que eu subentendi do nosso diálogo, que para ele só lhe toca o coração o drama dos que não são membros de igreja, dos que não frequentam igreja nenhuma, que estão, segundo o seu conceito, longe do Evangelho. Agora, as demais desgraças não devem ser objeto da preocupação de uma igreja que deve manter o foco em aumentar o número de seus membros. Eu fiquei petrificado. Porque na minha Bíblia eu vejo Jesus chorando diante de Jerusalém. Na minha Bíblia eu vejo Jesus descrevendo o verdadeiramente salvo como aquele que se aproximou do que estava semi-morto à beira do caminho, que o olhou, e a Bíblia diz, e se condoeu dele, e o socorreu. Mas ele não parou nisso. Como se não bastasse o que esse homem me disse, eu estou falando da autoridade máxima de uma grande denominação evangélica brasileira. Ele me disse o seguinte: e outra coisa, o meu grupo de bispos, quer dizer, um membro do meu grupo de bispos disse que para eu não me encontrar mais contigo, para eu não andar na sua companhia, porque pode ser que pessoas tensionem matá-lo e que isso acabe sobrando para mim. Num acesso de fúria que eu peço que ninguém me imite, estou falando de uma fraqueza, eu disse: diz para esse bispo, para esse pastor da sua equipe, que ele é um frouxo. Pode dizer para ele, ele é um frouxo. E é isso que Cristo está dizendo aqui. Não ande na companhia de Dietrich Bonhoeffer, porque você pode parar na prisão com ele. Não ande na companhia de Martin Luther King, porque você pode ser executado com Martin Luther King. Não seja tolo. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E ser discípulo é mais do que você dar dízimo, é mais do que você vir à igreja no domingo. Ser discípulo é mais do que você não fumar, não beber e ser casto. E aí o Senhor Jesus apresenta o resultado final disso tudo. Se após levantar as mãos, iniciar-se em sua vida um discipulado, se você seguir um Cristo não domesticado, se o seu Cristo for o Cristo dos 4 evangelhos, o que vai acontecer é descrito pelo verso 32. E conhecereis a verdade. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Preste atenção. Presbítero Tony, responsável pelo departamento de escola dominical, pastor Aloysio, MV, os demais professores de escola dominical, lideranças de grupo pequeno, eu, pastor da igreja. Não basta conhecer teologia sistemática, não basta decorar a confissão de fé de Westminster, não basta ouvir sermão, não basta ler bons livros e estudar as biografias dos santos, não basta ler a própria Bíblia.
O que Jesus está dizendo é que você só conhece a verdade dentro de uma relação de obediência, que o cristianismo não funciona na vida daquele que não aplica a sua própria vida. Aí você vai dizer, mas eu decorei tudo, eu estudei tudo, eu li os livros, eu ouvi os sermões do pastor, 1h20 pregando. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que o conhecimento da verdade, ir para a cama com a verdade, ser engravidado pela verdade, é algo que envolve cognição e prática do que a mente compreendeu. Nessa dinâmica de reflexão e prática, progressivamente o discípulo vai percebendo a excelência da verdade e os efeitos, os resultados práticos da verdade em sua vida. Aí ele a conhece e prova dessa libertação sobre a qual Cristo está dizendo. O que significa, portanto, que se nós ficarmos nesse limbo, do ato de levantar as mãos, sem a consequente decisão de nós seguirmos a Cristo, nós permaneceremos durante anos a fio num lugar como esse, sem provarmos dos efeitos libertadores do Evangelho. Olha o que ele está dizendo, e conhecereis a verdade que vocês não conhecem. O que é conhecer a verdade? É conhecer a Deus, é conhecer a si mesmo, é conhecer o caminho de salvação, é conhecer a realidade. Conhecer a realidade é central, porque permite com que você se adapte a sua vida a ela. Porque o que é a liberdade? A liberdade não é você fazer o que bem entende. A liberdade é você viver no meio que Deus designou para que você viva. Me perdoe aqui a ilustração paupérrima. Um peixe não é livre quando ele deseja voar. Um pássaro não é livre quando ele deseja viver debaixo da superfície do mar. Liberdade significa você viver no mundo que Deus designou para a sua vida. Liberdade é adaptação da vida à realidade. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que você só conhece a realidade numa relação de obediência com a palavra de Deus que entrou na sua mente. Que você conheceu, que lhe foi apresentada, mas que tem que ser encarnada. E a verdade vos libertará. Gente, não há mínima dúvida que o Senhor Jesus está falando aqui de uma libertação progressiva. Você não se torna uma obra acabada no exato momento que se converte. Você creu, iniciou-se um processo de discipulado, e aí sai você pelo mundo com esse evangelho no peito e a vida o encurralando. E a vida fazendo os seus testes. E o inferno se levantando. E o que Cristo está dizendo é que essa relação de obediência permanente é que fará com que você perceba a excelência da verdade e, por ver os efeitos da própria verdade na sua vida, começar a amar a verdade por si mesma. E aí o ápice da libertação, que é a prática do cristianismo se tornar espontânea para você. De você não se imaginar vivendo outra vida. De você ser levado a dizer, um homem como eu,
não poderia viver de uma forma diferente, porque diante do que eu conheci, do que experimentei, do que vivenciei, não me resta alternativa senão viver para a glória de Deus nos termos do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 33. Agora, observem aqui a radiografia do falso convertido. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. O impressionante, gente, é essa aparente antipatia de Cristo. Esse Cristo que não quer ser seguido por uma multidão de falsos convertidos. As pessoas são levadas a crer nele. Ele olha para elas e diz a seguinte coisa: então eu tenho algumas verdades a lhes dizer. Número 1, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Número 2, e aí, nessa relação de obediência e de discipulado, vocês vão conhecer a verdade intimamente, e a verdade vos libertará, ou os libertará. Os judeus que creram, ouvem a mensagem de Cristo e a recebem como profundamente ofensiva. Por quê? Porque eles acreditavam que pelo fato de serem judeus, estavam salvos. Eles acreditavam que é inimaginável um descendente de Abraão estar sujeito a alguma espécie de servidão espiritual. É como se você dissesse o seguinte: os pastores da igreja não poderiam se dirigir aos membros da igreja nos termos que se dirigem a eles. Ora, eu sou dizimista, eu sou presbiteriano, sou calvinista convicto, frequento escola dominical, os meus avós oraram por mim, meus pais me consagraram a Deus desde o ventre. Como que o pastor pode dizer eu preciso ser salvo? Como que ele pode pregar para mim como se eu estivesse perdido? Bom, é literalmente isso que está acontecendo aqui no verso 33. Somos descendência de Abraão. Nós temos literalmente o DNA de Abraão em nossas vidas. O seu sangue circula nas nossas artérias. E nós jamais fomos escravos de alguém. Não é possível que eles estejam falando sobre política, porque Israel viveu sobre opressão política praticamente a sua história inteira. Eles foram escravos dos egípcios, foram escravos dos babilônios, e agora, nesse contexto dessa passagem, estavam sob a escravidão, ou a sujeição contrariada ao domínio do Império Romano. Tenho para mim, portanto, que eles não estão falando aqui sobre política, eles estão falando aqui sobre a sua condição espiritual, estão falando aqui sobre religião. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Portanto, aqui algumas das marcas principais da falsa conversão. Primeiro lugar, a presunção. Você julgar que pelo fato de ser filho de crente, ser membro de igreja, ser teólogo, que você está salvo. Presunção. Em segundo lugar, ignorância. Não entender a Bíblia. Eu lido com pessoas no país inteiro, especialmente através das redes sociais, que a impressão que eu tenho é que há um véu nos seus olhos
que as impedem de ler as Sagradas Escrituras, uma vez que elas são capazes de usar a própria Bíblia para insinuarem o que as Sagradas Escrituras condenam. Porque falta-lhes o princípio hermenêutico. Mas eu não estou falando apenas da capacidade de você administrar uma ciência de interpretação do cânon sagrado, eu estou falando de uma habilidade espiritual. É mais do que ciência, é sensibilidade. De você olhar para o que alguma pessoa está dizendo e dizer a seguinte coisa: mas será que ela não percebe que isso vai de encontro ao espírito da Bíblia? Será que ela não percebe que o que ela está propondo para o país equivale ao que os discípulos fizeram com o Senhor Jesus? Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu sobre esses ímpios? Ao que o Senhor Jesus lhes respondeu: vocês não conhecem o meu espírito. Vocês ainda não tiveram contato com o que me move e com a essência do meu evangelho. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Para mim, aqui está, portanto, a maior evidência. Eu mencionei duas: presunção e ignorância. Mas a maior evidência de que uma pessoa não nasceu de novo é o fato dessa pessoa jamais se ver como pecadora. Esse discurso: como é? Você está dizendo que eu sou escravo? Você está dizendo que eu sou egoísta? Você está dizendo que eu sou vaidoso? Você está insinuando que eu sou malandro? Você está querendo dizer que eu não amo pai e mãe, que eu não amo meus irmãos, que eu não amo minha família? Você está querendo dizer que eu sou um peso para a natureza? Porque não uso dos seus dons para a glória de Deus, e sim para a promoção dos meus interesses pessoais? É isso que você está querendo dizer? Tenho para mim que o que nós vimos esta semana em São Paulo, um mega evento evangélico, com os evangélicos pedindo para o Senhor Jesus sair do púlpito, e em seu lugar introduzir candidato a cargo de presidente da República. Isso só acontece devido ao estado de penúria dos nossos púlpitos. Púlpitos nos quais os pastores pregam, deixando pressuposto que as pessoas devem se entregar a Jesus Cristo porque elas são infelizes. Venham para Cristo. Cristo o livrará desse sofrimento. Esse tipo de mensagem, isolada do conteúdo completo da verdade, faz com que sejam plantadas igrejas que funcionam como sinagogas de Satanás. Porque a conversão só ocorre, veja só, quando o homem entende que é um criminoso carente de perdão. O seu problema, o meu problema, não é que nós sejamos infelizes. O nosso problema é que nós somos pecadores. Que nós não amamos a Deus com todo o nosso ser e não amamos ao próximo com o amor que nós temos por nós mesmos, que nós precisamos de salvação. E esse discurso levou os judeus que haviam crido em Cristo à loucura. Isso é muito humilhante. Você está dizendo, portanto, que nós somos escravos, que nós não somos livres. Você está dizendo, portanto, que o Antigo Testamento, as sinagogas, os templos, os pactos, as festas sagradas, nada disso nos foi útil para nos tornar pessoas melhores e agradáveis a Deus. E Jesus está dizendo: é isso mesmo que eu estou declarando, vocês são escravos.
Vocês estão perdidos dentro da sinagoga, vocês estão perdidos dentro do templo, vocês guardam a Páscoa, vocês guardam a festa dos tabernáculos. Contudo, seus corações não pertencem ao Pai. Aí talvez você esteja perguntando: Antônio, a gente não deveria ficar satisfeito por infelizes se aproximarem de Cristo? Claro que sim. A mulher hemorrágica se aproximou de Cristo por causa da sua infelicidade. Os 10 leprosos se aproximaram de Cristo por causa da sua lepra. O cego fez o mesmo. A desgraça, contudo, é quando você perde de vista o fato de que o nome dele é Jesus, Jeová é salvação, que ele veio principalmente para resolver o problema do pecado, que é a principal causa da sua infelicidade. Nós somos infelizes porque somos egoístas. Nós somos infelizes porque nós não vivemos para a glória de Deus. Nós somos egoístas porque nós vivemos para a promoção dos nossos interesses pessoais. E no mundo que não está disposto a reconhecer a nossa realeza, isso nos revolta. Isso faz com que nós queiramos a morte de pessoas. Isso faz com que a gente minta. Portanto, igreja que não cresce a partir da experiência de convicção de pecado, é a igreja que passa a ter nos seus bancos pessoas mimadas e que mantêm uma relação com a instituição religiosa análoga à relação que mantém com o shopping como Barra Shopping, ou com uma churrascaria. Se você está aqui para ser feliz, se tudo que você espera encontrar na instituição é alguma coisa, conforme alguém já disse, que o ajude a encarar a segunda-feira, quando essas expectativas, por um motivo ou por outro, não forem realizadas, não há mínima dúvida que você não vai se manter na igreja, em nenhuma igreja. A pregação da mensagem do arrependimento, esta mensagem que está em Cristo, aqui está muito claro, é o que mais amou, gente. Não é uma pessoa neurótica, é uma pessoa preocupada com a possibilidade da religião se expandir a partir da falta de realidade. Por isso ele diz: olha, vocês têm que permanecer na minha palavra. O maior sinal de que vocês creram é o discipulado. E nessa relação vocês vão conhecer a verdade e progressivamente se tornarão livres. Mas você pode responder: somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Como que você pode dizer que nós perdemos o livre-arbítrio? Como que você pode dizer que fazemos o que queremos fazer, mas o que queremos fazer é sempre mal? Até pecamos até quando praticamos o bem, porque mesmo as nossas melhores obras estão envoltas em vaidade, em egoísmo, em interesse próprio. Verso 34. Eu vou parar no 36. Replicou-lhes Jesus. Estão entendendo o diálogo? Replicou-lhes Jesus. Nós estamos aqui diante de um Cristo que contraria pessoas. Como diz o grande pregador americano Tim Keller, em toda relação madura tem que haver espaço para aquele com quem você se relaciona o contrariar. Se não há falsa paz, a relação não é autêntica. E aqui o Senhor Jesus os contraria. Note que nós não estamos aqui diante de um Cristo de braços abertos, dizendo: pelo amor de Deus, não se afastem de mim. As coisas não são tão complicadas como podem estar parecendo para vocês. Não, ele no início apresenta o custo. Não há redenção fora de uma relação de discipulado. A
Salvação eterna é a experiência a ser vivida pelo discípulo. E aí o Senhor Jesus, com muita clareza, vira-se para aqueles judeus que haviam crido e diz: em verdade vos digo. Aqui é a forma solene de se comunicar. Esse introito, esse preâmbulo, tem como objetivo alertar as pessoas, preparar seus corações para a verdade que lhes será comunicada. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Vocês são dignos de compaixão, porque não são senhores nem mesmo do seu próprio território. De certa forma, vocês foram tornados escravos do Império Romano, que por ter arma, que por ter exército, impõe sua vontade nesse país. Mas eu não vim falar sobre política. Há uma preocupação em relação à vida de vocês que é anterior no coração de Deus, a justiça social. O Império Romano mantém uma relação injusta com vocês. Mas o grande Senhor de suas vidas não é o imperador romano, é o pecado. Por quê? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos queridos, se há alguém aqui nesse auditório preocupado em não se passar por moralista e que tem horror aos discursos pomposos, moralizantes, impiedosos das lideranças religiosas, esse alguém sou eu, juntamente com você. Portanto, não fico corado de vergonha de fazer eco às palavras de Cristo. Quem comete o pecado é escravo do pecado. O que ele está querendo dizer com isso? Que não é livre quem não exerce controle sobre os seus instintos. Que não é livre quem não ama. Que não é livre quem não tem em seu coração um único desejo, que é viver para a glória de Deus e fazê-lo sorrir. Que não é livre quem vive em função da construção do seu próprio reino. Que não é livre quem se tornou vaidoso e cuja vida é pautada por um sentimento que o faz viver para agradar pessoas de que não gosta. Não é livre quem se desespera quando não corresponde às expectativas do meio social dentro do qual está inserido.
quem comete pecado é escravo do pecado. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, é que um sistema de mentira, meu Deus, é muito engano, é um feitiço que foi lançado sobre a humanidade. Um feitiço. Porque você querer ser rei, embora saiba que encontra-se em processo inexorável de envelhecimento, o seu corpo está se enchendo de rugas, os seus cabelos estão escasseando. Como diz o velho hino, transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a mim quanto a ti. E nós queremos ser reis, mas que reis são esses? Que não são senhores nem da sua própria casa. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, o pecado apresenta uma pauta para vocês e vocês a cumprem fielmente. Vocês são marionetes da cultura. Vocês vivem uma falsa consciência. Vocês estão desconectados da realidade. Vocês não são livres. Vocês fazem o que querem fazer, não há mínima dúvida. Mas o que vocês desejam lhes foi imposto. E vocês não se dão conta disso. Penúltimo versículo da manhã. Isso aqui, meu Pai, é uma declaração que deve fazer todos nós cairmos de joelhos. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. O escravo não fica para sempre na casa e o filho sim para sempre. O que ele está dizendo é que se você é um escravo do pecado, preste atenção, aqui há uma mistura do chamado ao arrependimento para o chamado à felicidade. Aqui há um apelo ao seu desejo de ser feliz, mas veja só, um conceito de felicidade cristão, que tem como fundamento o evangelho. Vamos tentar entender o verso. O escravo não fica sempre na casa. O que significa, portanto, que o universo nunca é um lar para o escravo. A vida do escravo é caracterizada por medo, a sua situação é instável. Eu tenho uma faxineira que trabalha lá em casa, vai uma vez por semana. Creio que ela trabalhe conosco já há uns 10 anos. Não diria, longe disso, espero que ela não esteja se sentindo assim em relação à minha família, de considerá-la alguém fazendo um trabalho análogo ao trabalho de um escravo. Mas ela transita pela minha casa, tem acesso às dependências, almoça conosco, toma café comigo, onde eu estou em casa. Mas há um acordo tácito entre nós. Você tem que fazer um bom trabalho. Nós temos expectativas em relação a você. Uma delas, por exemplo, é que você seja honesta. Só que na minha casa tem outros 3 seres. Meus 3 filhos. Não há acordo tácito entre nós. A casa é deles.
O que pertence a mim pertence a eles. Eles não precisam atender a expectativas tácitas para terem o meu amor. O que Jesus está dizendo é que o filho não teme ser mandado para fora de casa no final do dia. O filho se sente em casa no universo. O filho pode dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. No Rio de Janeiro, na África, na Lua, em Marte e Andrômeda, em qualquer lugar que eu estiver no cosmos, eu sempre estarei em casa. Esse universo é o meu lar, porque foi criado pelo Deus que me ama e que me tem como filho. O que o Senhor Jesus está dizendo é que se sua vida é dedicada ao pecado, se é o pecado que o governa, que determina as suas ações, você nunca se sentirá em casa. Por isso, entenda uma coisa, não há terapia que dê conta da ansiedade humana. A ansiedade humana é uma ansiedade metafísica. O nosso problema é que nós não conseguimos nos sentir em casa no universo. Poderíamos também mudar de metáfora. Sabe qual é o seu problema? Qual é o meu problema? O problema da humanidade. Quando você não tem Cristo, é você se sentir do lado de fora da festa. É a impressão de que você não foi convidado, que você foi preterido. O que o Senhor Jesus está dizendo é: o escravo não tem vida estável. O escravo vive ansioso, taquicárdico. Ele não descansa nunca, porque a pauta do diabo é diabólica. Performance, fama, poder, corpo sem celulite, sem rugas. Fazer o primeiro 1 milhão antes dos 30 anos. Que é isso, gente? O que é isso? Imagine dizer isso para um judeu. Daquele tempo. Último versículo. É uma das frases mais lindas da Bíblia. Se pois, esse se pois, eu aprendi com o grande Martin Lloyd Jones, nunca pular uma conjunção adversativa, um conectivo na Bíblia. Se pois. Você é malandro, você é egoísta, você é marionete da pós-modernidade. Foucault, Karl Marx, Freud. Os articulistas dos jornais e revistas do país, ou essas figuras tão presentes nas redes sociais, eles estão pautando você. Contudo, é possível você se libertar de tudo isso. É possível você ser livre, se sentir em casa no universo. Se, pois, o Filho vos libertar. O texto está falando aqui, portanto, sobre Jesus Cristo. O texto não está falando sobre a Bíblia, única e simplesmente. O texto está falando sobre Jesus Cristo. O texto não está falando sobre igreja. O texto não está falando sobre pastores. O texto não está falando sobre as pessoas com as quais você vai se relacionar na igreja. O texto não está falando sobre tradições religiosas. O texto está dizendo o seguinte, que nós somos libertos mediante um encontro real, concreto, existencial com Jesus Cristo. É o Filho que liberta. E como que o Filho liberta? Nessa relação de fé e discipulado. Nessa relação de fé e de discipulado, ele vai se revelando a você.
E gradativamente você vai percebendo a sua beleza. E ao perceber a sua beleza, você vai gradativamente também desejando participar desta beleza. E isso vai libertando você. Olha, esses dias eu estava aqui num shopping e olhava para um garoto na fila do McDonald's. E eu pensava, meu Deus, o que se passava na minha cabeça quando eu tinha a idade desse moleque? Eu senti pena de mim. O que eu faria comigo mesmo se eu pudesse voltar hoje, no passado? O que eu diria para aquele menino? Ah, se eu pudesse dizer para ele tudo que hoje sei, eu teria poupado de muito sofrimento. Contudo, nem por isso me deprimo. E penso que eu não estou falando apenas de mim, estou falando de você também. Porque pelo fato de estarmos com Cristo, nós percebemos hoje que conseguimos transcender aquele menino ou aquela menina. De maneira que, embora o homem exterior se corrompa, esses dias a repórter da Bandeirantes me pegou na praia, aquela Mônica Pulga, me parece que é o nome dela. Ela falou o seguinte: impressionante como seus cabelos ficaram brancos depois que você começou esse movimento. Eu só não pude dizer para ela, ela falou de uma forma muito carinhosa, ela não foi ofensiva. Mas o que eu não pude dizer para ela, porque julgo que não era conveniente, é que ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu nome interior se renova dia após dia, como diz o grande apóstolo Paulo, porque essa relação de discipulado vai nos libertando gradativamente, de maneira que apesar de hoje me encontrar na meia-idade, vocês me perdoem a pieguice, vocês me perdoem o lugar comum, mas é como eu me sinto. Eu me sinto mais jovem do que quando tinha 20, 25, 30 anos, do que quando tinha 40 anos. E quando eu olho para a minha vida hoje em relação ao ano passado, eu não tenho vontade de voltar para o ano passado e tenho pena daquela pessoa, por ela não conhecer o que eu conheço hoje, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma bênção andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Andar na presença de Jesus, deixar a vida ser formada por Jesus. Isso significará o seguinte: você ser livre para viver para a glória de Deus. E ouvir a voz de Jesus, não a voz do pecado, não a voz da autocomiseração, não a voz da pena de si mesmo, não a voz que o torna mercadoria barata e frágil. Tudo magoa, tudo põe de cama. Você vive na defensiva. A maravilha de andar com Jesus é ser livre. Livre, livre. Você entrar nas relações dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa inroubável, não tem como essa pessoa me prejudicar, porque eu estou debaixo da graça divina, eu sou livre para servir, eu sou livre para ser ovelha no mundo de lobos. Se pois o Filho vos libertar. É interessante a frase no grego: verdadeiramente sereis livres, porque tem uma liberdade ilusória. Olha a liberdade da modernidade, olha a liberdade, o conceito de liberdade dos últimos 350 anos. O que é ser livre? É você se livrar das normas absolutas, das restrições do cristianismo. Ser livre é poder votar, ser livre é não ser governado sem o seu consentimento. Ser livre é você nascer sem se considerar definido. Você nasce e depois é livre para definir-se a si mesmo. Eles chamam isso de liberdade. Com base em que eu me defino? A liberdade que o Senhor Jesus aqui anuncia é a liberdade de ser amado. Olha, vou descrever para vocês, aqui eu termino.
o ápice, no meu modo de ver, da verdadeira liberdade. É você olhar para a vida e dizer: eu não tenho mais pelo que lutar. Eu não tenho que construir um nome. Não há mais o que conquistar. Porque eu sou filho. Eu estou dentro de casa. Tudo que é do meu irmão mais velho é meu. Tudo que pertence ao pai pertence a mim. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Portanto, eu sou livre para servir. Eu sou livre para cuidar daqueles que não têm ideia da doçura que me acomete quando às vezes, de manhã cedo, no meio da tarde, ou quando vou dormir, me lembro do meu Salvador. Da alegria de ter o perdão de pecados, da certeza de que a morte não é um fim, e pelo contrário, é o descanso do guerreiro, porque a partir daquele dia, a morte, minha companheira, expressão da graça divina, vai me libertar desse mundo de dores e vai me introduzir na nova Jerusalém. Isso é a liberdade em relação à lei, é não ter medo mais de Moisés, é não ouvir mais Moisés, eu só ouço Jesus Cristo, porque a lei vem por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A questão não é se você é livre, a questão é se você é verdadeiramente livre. Livre de si mesmo, livre das suas paixões, livre desse falso ego, dessa falsa consciência. Livre para amar a Deus. E por ser amado por Deus, livre para, esquecido de si mesmo, servir ao pobre. E aquele que cruzar o seu caminho. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus, nesse exato ponto da sua vida, o ajude a responder as seguintes perguntas. Você é discípulo de Cristo? Você tem permanecido na palavra de Cristo? Você conhece a palavra de Cristo? Você tem estudado a palavra de Cristo? Você tem permanecido na palavra de Cristo mesmo quando isso lhe é custoso? Você creu? Você se aproximou da igreja, você percebeu alguma vantagem nesse mundo. Mas você é livre? Teve um encontro com Cristo? Provou desta libertação? Note que há um teste, há uma evidência empírica. Esses dias eu comprei um livro do famoso filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, In Vino Veritas. Qual é o conteúdo do livro? O famoso filósofo se reunia com seus amigos para debater filosofia, para falar sobre política, sobre sexo, sobre religião, mas veja só, não sem antes todos se embebedarem. Então, à medida, vou usar aqui o português que eu me lembro da minha época de surfista da rua, à medida que cada um ficava doidão, sinalizava, ó, tô alto. Aí o outro, tô alto, tô alto. Quando completava-se o grupo de doidões, eles começavam a debater. Qual era o pressuposto? In vino veritas, no vinho, a verdade. Se você, não estou ensinando isso, pelo amor de Deus, ninguém vai sair por aí que o pastor está pregando alcoolismo. Mas o que eles diziam é o seguinte, olha, sob o efeito do vinho nós somos mais autênticos. Era o pressuposto. Está lá, está na livraria da Travessa, In Vino Veritas.
Tem gente aí balançando a cabeça e dando glória a Deus, né? Falando, louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, minha melhor teologia flui quando eu estou embriagado. Mas não estou dizendo isso. Mas então, presta atenção. Ele bebe, fiquei doidão, alegre, feliz da vida. O evangelho é a mesma coisa. Quando você começa a experimentar os efeitos da liberdade, você não troca esse vinho por nenhum outro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você está com ele numa relação de discipulado, gradativamente você vai provando dessa liberdade, e é essa liberdade que faz com que você não se aparte dele apesar de todas as lutas, e você não deseje voltar ao passado, pois, como diz a Bíblia, a porca lavada voltou ao lamaçal, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Nós vemos o lamaçal como lamaçal, nós vemos o vômito como vômito, porque conhecemos Jesus. E essa experiência de libertação nos tornou cônscios do fato que, se é possível nesse planeta ser feliz, essa felicidade só pode ser encontrada no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Todos de pé, nós vamos ter um momento agora de oração, antes do louvor. Vamos agora ter um momento de súplica, pedindo que a graça de Deus seja derramada sobre nossas vidas, de maneira que esta palavra seja selada no nosso coração. Vou pedir para o meu queridíssimo irmão pastor Aloísio, companheiro leal, para que venha aqui à frente, interceder pela igreja, como pastor que tem coração de pastor. Tenho certeza que o pastor Aloísio anela por ser pastor, juntamente comigo, com o pastor MV, de uma igreja de verdadeiros convertidos. E nós vamos orar agora por isso, que nós sejamos uma igreja de discípulos de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, acabamos de ouvir a Tua palavra, que é viva, poderosa, proveitosa, penetrante. Senhor, reconhecemos que houve um tempo em que vivíamos longe de Ti. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhávamos para a perdição eterna. No entanto, o Senhor interveio na nossa história e mudou o nosso coração. E nós nos tornamos discípulos de Jesus de Nazaré, e é assim que nós queremos viver, como verdadeiros discípulos do Senhor. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nesta manhã o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a nossa igreja, estenda as Tuas mãos sobre a nossa vida, para que nós saiamos daqui realmente transformados, para vivermos uma vida que dignifique o Teu santo nome. O que nós não queremos é que o Teu nome seja vilipendiado entre os gentios por nossa causa. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Continue mudando a nossa vida, mudando a nossa história, mudando o nosso coração. Que nós vivamos como discípulos livres, que nós tenhamos liberdade para fazer o bem, para amar a Ti, amar as pessoas, para que nós tenhamos liberdade para sermos misericordiosos, bondosos, generosos, para que assim revelemos o Teu caráter, para que assim as pessoas olhem para nós e queiram conhecer o Teu nome, queiram conhecer a Tua palavra e queiram caminhar contigo. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de nós mesmos, de nossas ambiguidades, de nossas ambivalências, de nosso pecado, que o Senhor nos faça viver uma vida nova para a Tua glória. Nós de fato queremos, como afirmou o Teu filho, pastor Antônio Carlos, queremos ser uma igreja constituída de homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, uma igreja viva, poderosa, cheia da Tua graça, do Teu poder e da Tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos no Teu altar, para sermos transformados por Ti, guiados por Ti, para vivermos uma vida que faça realmente o Senhor sorrir.
É para isso que vivemos, para a tua glória. E assim queremos caminhar até aquele dia no qual estaremos para sempre contigo nas mansões celestiais, em nome de Jesus, e para a tua glória que oramos. Amém. Aleluia.